Em 4 de janeiro deste ano, uma criança foi atropelada. Isso saiu nos jornalões aqui. João Pedro foi atropelado por um caminhão fazendo manobras e sua mãe está em luta, que é educadora infantil, está em luta desde esse momento. Outdoors, fez uma vaquinha, conseguiu dinheiro para colocar outdoors em vários lugares, e nós queremos saber, porque, embora este jornal nosso, matinal, é de política e cultura, o problema de não termos áreas de segurança, de lazer, que protejam as crianças, os idosos, os animaizinhos, é crescente em Santa Catarina. Você se lembra como, uma década antes, em Desacato era central, por exemplo, o tema das bicicletas fantasmas, né? Que é 101, 101, a toda parte. Esse problema continua. Mas agora ceifou a vida de uma criança. E nós vamos falar com a mãe que está fazendo essa luta para obter o que ela entende que é justiça. É uma luta entre verdade e mentira, entre realidade e esse mundo paralelo das decisões judiciais. Bom dia, como está você? Bom dia, Raul. Deu certo a entrada aqui também, né? Minha câmera não abriu, aí eu entrei com uma câmera externa. Qualquer problema você me avisa, tá bom? Não tem problema, nós vamos conversar durante 14, 15 minutos com Karen Ramícia, mãe de João Pedro, que perdeu a vida aos 8 anos, aqui na Praia ao Sul de Imbituba. Por favor, Isso, Karen, que você explique um pouco o fato, rapidamente, embora ele é mais ou menos conhecido, e, sobretudo, a luta que você está enfrentando. Ok, Raul. Então, na verdade, né, o João se chama João Rosa Machado, não tem Pedro no nome dele, né? E a minha luta, ela não começou exatamente naquele momento. Porque eu acho que, como tudo na vida, fui construindo e entendendo aos poucos como o atropelamento aconteceu, né? Em que contexto. E, assim, meu primeiro passo foi resolver a parte burocrática, sempre muito dolorida, porque as instituições não estão preparadas para acolher uma mãe em luto, né? Que acabou de ter seu filho atropelado. E, assim, não é um julgamento, é uma constatação, né? E aí, desde esse momento, eu venho refletindo com as pessoas próximas que eu, Karen, né, moro em Florianópolis, tenho nível superior, né, tenho conhecimento formal, embora eu acho que isso não me faça melhor do que ninguém, mas na hora de você lutar por justiça e por direitos, talvez você tenha mais acesso, saiba mais quais são os caminhos, e ainda assim, aquela noite foi terrível, porque além de eu ter perdido o João, né, de eu não poder ver mais o João, porque o atropelamento foi tão violento, ele foi esmagado pelo caminhão. Então, quando eu cheguei em Itapirubá, eu não pude ir até ele, né, não me deixaram mais acessar o corpo, que estava sendo resguardado, né, por algum carro com sirene, eu não lembro nem de quem era. E a partir dali eu fui dar conta das questões burocráticas, né? Passar horas na Polícia Civil, que ficava em Imbituba, depois disso voltar a Itapirubá e até a Laguna para ir à funerária, e depois ter que ir até Tubarão para ir ao IGP, porque nós temos ali naquela região um IGP, né, para atender Jaguaruna, Tubarão, Gravatal, se eu não me engano, Braço do Norte, eu posso estar faltando com a verdade, mas eu não tenho certeza, acho que também Braço do Norte, Laguna, acho que Pescaria Brava e Maruí, Imbituba e Garopaba. E naquela mesma noite, outras situações também gravíssimas aconteceram. Eu sei que eles ainda deram prioridade ao João porque ele era uma criança, mas ainda assim levou horas, sabe? O corpinho ficou muito tempo estendido lá no chão, anoiteceu, assim. E ainda nesse contexto todo, né, mesmo percebendo naquele momento que algumas situações já eram como não deveriam ser, porque há que haver humanidade no acolhimento das famílias, independente da situação que chegue até lá, e eu sei não, eu acredito, né, que a estrutura da polícia, ela nos acolhe assim, porque eles também precisam ser olhados, né? Eu acho que há que se repensar instituições no Brasil
para que o policial também seja acolhido, para que ele também tenha amparo psicológico, para que ele também tenha treinamento, para que ele também consiga, né, apesar de naturalizar algumas situações que eu sei que ocorrem em qualquer profissão, acolher uma mãe como ela deve ser acolhida na hora que o filho é atropelado, né, em um crime de trânsito. A outra situação que aconteceu nesse momento, e que eu fui perceber depois, porque eu fui construindo a luta aos poucos, foi que eu levei semanas para ler o boletim de ocorrência, né? No começo eu não comia, fiquei mais de mês sem me alimentar, nós recebemos uma rede de ajuda, assim, de mulheres, né? Foi incrível, amigas da minha filha, minhas cunhadas, mães de alunos meus, enfim, colegas de trabalho, minha ex-coordenadora Janete, assim, pessoas que me tiravam de casa para me levar para a terapia, que pagaram as terapias, para me levar para a acupuntura, que ficaram mais de um mês trazendo marmita para que nós pudéssemos tentar almoçar e jantar. Assim, a rede de apoio que eu ainda recebo, ela me salva dessa dor grotesca, eu acho que a palavra é essa, né? Mas, enfim, eu levei semanas para ler o boletim de ocorrência, e quando eu li o boletim de ocorrência, está escrito assim, eu até separei para ler para você, para ter fidelidade na leitura, né? Está escrito assim, ó, João Rosa Machado, Sim. 8 anos, vítima de acidente de trânsito com pessoa ferida ou morta, homicídio culposo. E aí eu fiquei com uma anteninha ligada. Eu falei, poxa, o inquérito não foi encerrado, para nós não foi homicídio culposo, porque quando você executa uma manobra, né? E essa manobra, ela é irresponsável, ela tira a vida de uma criança que estava no acostamento de uma rua, né? O termo correto não é acostamento, é bordo da pista, né? Mas as pessoas não conhecem esse termo, então, para que as pessoas entendam, é acostamento. Por que é bordo? Porque as ruas de Itapirubá Norte, elas não têm nem calçada. Mas, assim, a única informação que eu acho que eu posso divulgar, porque essa, né, ela já foi me trazida há semanas, é que o caminhão avançou sobre o terreno, né, em um determinado momento. O João estava, a última vez que meu pai viu o João com vida, ele estava a poucos metros da esquina, paradinho, aguardando a manobra. É uma criança que foi ensinada a andar de bicicleta em Itapirubá desde bebê. Muitas crianças que moram nas ruas de trás, nas ruas da frente, adultos, caminham ou a pé ou de bicicleta, ninguém ali pega carro. É raro, você pega carro quando você vai a Imbituba fazer compra, quando você vai à Praia Sul, assim, ele fez tudo certo, né? Então, quando eu fiz essa leitura, eu comecei a pensar que eu precisava lutar por justiça. E a partir dessa leitura, outras situações foram acontecendo. Pode falar, querido. Karen, eu estou escutando seu comentário. E por isso eu acabo na introdução que eu luto, talvez, ao menos desde sua perspectiva, na sua perspectiva, perdão, entre a mentira e a verdade, e como isso chega, finalmente, à decisão judicial final. Parece-me, e isso queria perguntar a você, que sua luta já não vai recuperar a vida do João, mas que há todo um esforço também, como mãe, como cidadã, de que isso não venha mais a acontecer. Você levantou vários problemas que pode ter um policial, na condição psicológica, antes, os familiares, a mãe, o tipo de acolhimento que se faz perante uma situação terrível, impensável. Mas você desvendou também alguns problemas, então, que o Estado tem, que o Estado possui. Eu acrescentaria alguns outros, eu não conheço essa praia, mas em todo o nosso litoral nós temos problemas impressionantes de trânsito, impressionantes de ausência de espaços de lazer, há um turismo depredador, quantidade de pessoas, carros, caminhões, ônibus andando a velocidades incríveis, ruas em péssimo estado. Qual é o alerta? E você decidiu, então, alertar a população através de outdoor. Que alerta então, dentro de tanta dor, Karen, me permita, dentro de tanta dor, de tanto sofrimento,
Você que, inclusive, me comentava ontem, antes da entrevista, que, bom, tinha aparecido em algum dos jornalões aqui da capital, falando motorista, e que você entende que isso não é verdade. Enfim, dentro de tanta dor, qual é a mensagem que essa luta sua, Karen Ramícia, depois da perda brutal do seu filho, João, quer deixar para a sociedade? Que é que modificar institucionalmente, estruturalmente, politicamente? Qual é a mensagem que Karen Ramícia quer deixar? Eu penso, Raul, não, eu acredito, né, que essa luta já não é mais minha, não é só pelo João, só, essa palavra é dolorosa, essa expressão só, né? É uma luta por todas as mães, por todas as mulheres, por todos os pais, por todos os avós, porque meu pai, né, meu pai estava junto, né, viu na diagonal, minha mãe chegou quase no mesmo instante, eles viram um neto esmagado por um caminhão, né, e uma rua em que mal passa carro, em que aquele caminhão, né, daquele tamanho, manobrado, dirigido de maneira irresponsável, tirou a vida de uma criança, né? As leis de trânsito, elas já existem, né? Elas devem ser aprimoradas, mas elas precisam ser cumpridas. Eu até separei, eu acho que a mensagem principal é essa, né? É de que o inquérito, de que a justiça, ela deve acontecer a partir da leitura das leis, né? E que nós temos, sim, o direito de lutar por elas, lutar pela vida, porque nesse caminhar todo, que já é doloroso, sabe? Eu estou aqui porque eu acredito na nossa verdade e porque eu acredito na vida, Raul. Eu acredito que eu tenho que defender a vida dos meus alunos, eu sou alfabetizadora, os meus alunos têm a mesma idade do João, e eu voltei para a sala de aula porque eu tenho amor por eles me sustentam de pé. Eu fico emocionada em falar isso, mas é isso. Eu não quero que os meus alunos, eu não quero que as crianças de Itapirubá, isso está no outdoor, elas têm o direito, sim, de andar de bicicleta, o João estava no lugar correto, ele estava no bordo da pista, e a lei fala isso, está escrito aqui, ó, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 58, prevê que a circulação de bicicletas, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, e quando não for possível a utilização destes, deve acontecer nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação, com preferência sobre os veículos. Mesmo que o João estivesse no meio da rua, há uma outra lei, se eu não me engano, de 97, eu não vou ler em função do tempo, que fala que mesmo que ele estivesse no meio da rua, ele teria preferência sobre o veículo. Por que na hora o motorista não tinha, né, assim como ele tinha no dia da reconstituição, um funcionário extra alertando para a manobra, olha, se você não viu, e eu não acredito nessa hipótese, porque ele mesmo falou ali no diário, né? E aí é uma visão nossa, uma crença nossa, a partir das manobras que meu pai viu, a partir, né, do local onde o João estava e de tudo que nós ensinamos para ele. Né? Ele estava parado no acostamento, ele foi, quando meu pai viu pela última vez, foi atropelado, né, um pouquinho à frente, no canto da rua, não foi no meio. Né? Como a criança surgiu do nada, se ele não foi atropelado no meio da rua, se ele não saiu de uma garagem, se ele não saiu de trás de um carro? Né? Essa luta não é só por essa luta, é por todas as mães. Organizadamente, Raul, eu criei um e-mail que se chama órfãs do trânsito, sem acento, né? @gmail.com. Vai estar lá no meu Instagram, que é Poesia Esperança, também sem acento, né? Sem o cedilha. E o que eu pretendo a partir disso é coletar depoimentos de mães que lutam por justiça. Eu sei que já existem sites e grupos que fazem isso, mas, assim, eu gostaria de acompanhar o andamento e transformar isso em um livro, em uma página, em algo que trouxesse em si, né, o valor da vida e o valor da luta. Isso é muito importante, Karen, e isso motivou, e eu quero agradecer a Ana Román, colega Ana Román, que nos passou a informação do fato, porque, insisto, não é um fato corriqueiro aqui neste jornal, que se dedica basicamente à política e à cultura, e que nos comoveu, essa luta em particular que você, acompanhada das mulheres, de outras mães, está exercendo, porque fica visível também, e aqui não estou fazendo uma defesa de quem poderia, porventura, ter cometido crime, o caminhoneiro,
fica claro que aqui há um crime também, se houver, que é evidentemente produto do tipo de sociedade na qual nós estamos vivendo. Em que pessoas levam o caminhão durante 40 horas, sem dormir, muitas vezes, com uso de anfetaminas para poder suportar a viagem. É uma loucura o que acontece com este sistema. É desastroso. Assim, eu coloquei Isto não diminui a responsabilidade do motorista. Apenas digo isto com a necessidade de que entendamos que os trabalhadores, muitas vezes, nesse sistema, se tornam criminosos por ocasião da falência total do Estado e pela crise constante que nos propõe um sistema completamente desigual. Então, uma criança não pode nem sequer pegar férias, porque pode perder a vida por pegar férias, Karen. Por favor, Karen, se diga. Eu demorei para me inteirar sobre o processo e entender que ele correria em duas mãos, né, criminal e civil, e que criminalmente a empresa não seria acionada em nenhum momento, né, porque eu penso que a responsabilidade de também demandar um motorista extra, um ajudante, tinha que ser da empresa também. E aí eu fiquei com uma série de indagações que eu pretendo levar adiante e buscar a construção de leis para que isso passe a acontecer, né? Mas o fato disso não existir também não exime do motorista a responsabilidade sobre o fato de ele ter, sim, tirado a vida do João de maneira criminosa, né? E, além disso, está no boletim de ocorrência. Assim, é muito doloroso para mim falar isso, eu nem conseguia, eu tenho comentado isso publicamente há poucas semanas. Eu custei acreditar, né? Eu fui acreditar no dia da reconstituição, quando um vizinho falou que isso realmente aconteceu. Ele também tentou evitar essa situação e ele nos disse que a fotografia aconteceu e no boletim de ocorrência está que o motorista tentou fotografar o João morto e as pessoas impediram, né? A testemunha registrou isso lá na Polícia Civil, não é a Karen, eu não tirei isso do nada, porque isso é muito sério, né? E, assim, a partir da minha participação, do acompanhar a reconstituição, do ler o boletim de ocorrência, de construir o entendimento do que aconteceu no dia, e de ler que o motorista teve essa atitude, eu falei, não, eu preciso lutar. Se fosse um animal silvestre, se fosse um cachorro, se fosse um gato, se fosse um grilo, uma libélula morreu dentro da minha sala de aula há poucas semanas, eu tenho a foto dela na minha palma da mão. Eu tirei a libélula de dentro da sala e eu já fazia antes do falecimento do João. Então, eu estou sendo coerente com quem eu sou. Eu levei a libélula para terminar a vida dela no canto do jardim. É isso, somos todos, né? Parte de uma mesma energia, de um todo. E, assim, a lei, ela está para amparar a vida. É isso que eu penso. Eu estou questionando o que é legal nesse momento, né? E deve ser legal daqui para frente. E você, Karen, está lutando já não pela vida do João, do seu filho, morto aos 8 anos de idade, aqui no sul do estado, quando passava férias, quanto você, sobretudo, agora está lutando pela vida em geral, pela vida de todos e todas, neste mundo tão injusto, onde a justiça geralmente pende para não dar importância a essas questões e onde, lastimavelmente, a imprensa também toma essas questões para construir espetáculo, realmente, espetáculo mórbido, difícil, insuportável, não só para uma mãe, sino para o convívio da sociedade. Karen Ramício, nós queremos que você saiba que este espaço continua à sua disposição no prosseguimento da sua luta. Quando considerar importante, você nos aciona e a gente volta a conversar. Agradecemos muito aí os outdoors, né? Com a ajuda de muitas pessoas, a Karen e a família do João tem conseguido colocar, para ajudar também na prevenção, no alerta, né? No alerta
do que está acontecendo com milhares de pessoas no Brasil o tempo todo, ao longo de todo o país, desta desordem social e institucional que a gente vive. Muitíssimo obrigado, Cleícia. Muitíssimo obrigado a você. Nós temos que se nós temos tempo. Sim. Raul, eu não sei se nós temos tempo, se você me permite, eu posso terminar com uma poesia? Pode, e assim concluir, você tem nosso programa continua. Eu escrevi em 2019 e eu fui pensar em algo que representasse a minha luta para compartilhar com vocês, e eu me coloco aqui, né, em meu nome, em nome do João, em nome dos meus pais, em nome do meu marido, em nome da Luísa, né, em nome dos meus alunos, e em nome de todas as mães e de todas as mulheres brasileiras, né, que lutam por vida e lutam por lei, pelo cumprimento das leis e por dignidade, por vida no trânsito, né? Se chama Voz de Toda Sina. Que a minha voz feminina, nascida de um ventre em sina, seja forte e repentina, seja luz, seja divina, seja escancarada e seja paulatina. Seja a voz de toda a gente, do ser gentil, do impertinente, do lerdo e do moribundo, do que olha para todo mundo, do mundo que não se vê, daquele que ainda crê, de quem vê além da palavra que vira a ação, da ação sem covardia, de toda a gente sadia, sem medo da utopia, de falar por quem está mudo ou morto, por aquele que, em presente surdo, pelo cego hoje alienado, por quem vê seu triste passado, pelo irmão tão desesperado, esquecido e violentado, inocente ou injustiçado, pelo crente e o ateu amado, pelo anjo crucificado, inocente, esquartejado, esmagado, no caso do João, né? Pela irmã oprimida, pelos índios milenares, por toda a bicha enrustida, por toda a mãe que é sofrida, pelo sopro que há em vida, pelos sonhos que nascerão, por todo amor, toda ética, por vida e camaradagem, por quem enxerga a engrenagem, para quem não seja a viagem apenas um tempo em vão, para que a sentença proferida seja de pé aplaudida, seja ela entoada pela corja abençoada da irmã puritana amada ou da triste e vã meretriz. É isso, querido. Cleícia, professora, mãe do João, o exemplo da sua luta fará com que um pedacinho da morte do João não seja em vão. E quem sabe liberte outras pessoas, outras crianças, outros animaizinhos, assim como a libélula, e tenhamos um mundo melhor, pelo menos onde se consiga criar essa consciência aqui no estado de Santa Catarina. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Um grande abraço. Vibramos na justiça e não na vingança, e para que as leis sejam cumpridas. Um grande abraço, Karen. Um abraço, querido.